Bom, nós vamos, no mês de abril, foi pregado aqui o livro de Eclesiastes e teve 2 ou 3 domingos que foi falado bastante coisa sobre o trabalho. Entretanto, eu vou dar uma outra conotação sobre trabalho. Vou falar primeiro premissas bíblicas básicas sobre como a Bíblia entende o que é trabalho. E depois, na outra metade, nós vamos falar como é que nós, crentes, então, vamos viver diante disso que a Bíblia ordena para a gente, tá? É um assunto complexo, porque envolve problemas éticos, problemas financeiros, de manutenção da vida nossa, que provê as coisas para a nossa existência, comida, roupa, casa, e tudo isso tem a ver com o trabalho. Mas eu queria que nós começássemos a pensar de uma outra forma sobre trabalho, a forma bíblica de pensar. Então vamos lá. A maior parte das horas que nós passamos, quando estamos acordados, nós estamos trabalhando. E no trabalho, nós fazemos coisas pelas pessoas, ou fazemos coisas com as pessoas, e elas nos retornam com alguma coisa, com algo. Por meio do trabalho, nós alimentamos a nossa família e servimos ao próximo. As Escrituras, muitas vezes, elas identificam as pessoas, personagens bíblicos, pelo aquilo que elas realizam. Por exemplo, Pilatos, governador. Nicodemos, mestre em Israel. Davi é rei. Natã é um profeta. Lucas é um médico amado. Lídia é uma vendedora de púrpura. Jesus é um carpinteiro e profeta. Então, pessoas ligadas àquilo que elas fazem, como se fosse uma identificação, né? Então, o trabalho é pessoal, mas é também social. É algo ligado a nós, mas também tem a ver com a comunidade que nos cerca. Podemos aceitar qualquer trabalho, desde que ele seja lícito? Aparentemente, sim. Mas aí vem uma segunda pergunta. O que é lícito? Lícito é algo que, muitas vezes, muda conforme a cultura secular orienta, né? Coisas na época de Jesus que eram lícitas, lá no Império Romano, hoje não são. E coisas que eram ilícitas lá, hoje são. Né? Então, como que nós vamos analisar qual trabalho nós vamos fazer? O trabalho é bom, num certo sentido, se ele permite que os trabalhadores façam justiça aos seus próximos. Ele é bom se for moral. Ele é bom se edificar o caráter e mal se ferir o caráter das pessoas. É bom se alcançar seus objetivos, mas é mal se ele não tem objetivo nenhum. Ou se for prejudicial, né? Ele é bom se agradar a Deus, conformar-se com as Escrituras do mundo de Deus e servir a visão que Deus tem do bem. Então, quando nós vamos examinar as Escrituras, e as Escrituras falam muito sobre trabalho, muito, é um tema muito comum e muito amplo nas Escrituras, nós vamos levantar alguns pontos, e eu vou chamar a atenção para meia dúzia deles. Então, uma primeira coisa que nós temos que enxergar é a Bíblia fala sobre dignidade linkada ao trabalho. Parece ser de interesse geral saber se Deus tem uma missão para o meu trabalho. É comum as pessoas se perguntarem, será que Deus tem algum objetivo para aquilo que eu faço? Eu estou trabalhando apenas para aumentar a minha conta bancária? Ou tem algum propósito maior naquilo que eu trabalho? Será que tem um outro propósito, além de apenas ganhar dinheiro? Posso cumprir uma missão de Deus com o meu trabalho? Ou será que eu, para cumprir a missão de Deus, tenho que ter um trabalho lá na igreja?
ou ser missionário no Zâmbia, e fazendo o que eu faço, não estou fazendo nada para Deus. Infelizmente, muitas igrejas ensinam erroneamente que nossas vocações são acidentais, à margem daquilo que Deus realmente se importa. Assumimos que as prioridades espirituais estão concentradas na pregação, no evangelismo, nos esforços missionários, nas atividades de culto. Essas são as verdadeiras preocupações com Deus. Fora disso, é o que muita gente chama de trabalho secular. Então, quando eu estou lá no meu trabalho secular, lá rola tudo. Mas quando eu estou fazendo essas coisas que eu citei, aí eu estou trabalhando para Deus, né? Isso está muito longe da verdade, né? Então, parece que apenas evangelismo, culto, pregação, estudo bíblico, fazer um momento devocional seu privado lá de manhã em casa, ou à noite, antes de dormir, isso é realmente piedoso. Agora, ir lá na fábrica, ir vender livro, ir limpar a casa, engraxar sapato, recolher o lixo, isso é secularismo. Isso está muito longe da verdade. De fato, nós estamos sendo chamados para Deus para fazer uma obra não somente no domingo, no culto, mas também no nosso local de trabalho. Presta atenção nisso, que isso é o fundamento do que nós vamos ver hoje aqui. Por que então que as pessoas não pensam dessa forma? Que o trabalho pode ser algo espiritual também. Por causa de fundamentos gregos, lá do tempo antes de Cristo, na filosofia grega, ela propunha que o homem ele cresceria em dignidade vivendo uma vida mais contemplativa. Ser totalmente humano, ela está envolvido o mínimo possível com o mundo físico. E também eles criam que nem todos os trabalhos eram igualmente dignos. Por exemplo, Aristóteles falava que alguns indignos nasciam para ser escravos. Então, se você era escravo, você era uma pessoa indigna. Segunda classe. Isso conduziu às ideias do tipo: o trabalho é um mal necessário. Que é uma coisa que muitos crentes falam hoje em dia. Trabalhar é osso, né? Fazer o quê? O único trabalho bom seria aquele que leva alguém a ganhar dinheiro para sustentar a sua família ou pagar alguém para fazer o serviço pesado, né? Esse é o trabalho bom, porque daí eu não preciso fazer nada, outro faz no meu lugar. E também se acredita que o trabalho num nível inferior ou mal remunerado é uma afronta à dignidade humana. Pô, mano, eu não consigo emprego. Bom, mas eu tenho emprego para te oferecer. Você não quer carpir lá o quintal de casa? Ah, não, isso eu não vou fazer. Cara, eu sou formado em engenharia. Você acha que eu vou lá carpir quintal? Isso é indigno. A visão bíblica desse assunto é totalmente diferente. Nossos trabalhos, manuais ou intelectuais, eles evidenciam a nossa dignidade como seres humanos. Por quê? Porque através da minha atividade, seja ela qual for, ela reflete a imagem de Deus. As plantas e os animais, às plantas e aos animais, foi dado ordem? Não. Eles apenas frutificam e se reproduzem, não foi dado ordem alguma. Mas ao homem é dado um ofício, uma tarefa. Isso está lá em Gênesis 1, 28b, 2, 19, Salmo 8, etc. Foi dado um trabalho, e era qual? Subjugar e ter domínio, que equivalia a governar a terra. Então, a nós foi dada uma ordem para governar a terra. E governar é indicativo, ou tem a ver, com a imagem de Deus. Então nós vamos governar porque portamos a imagem de Deus. O trabalho ele é digno porque é algo que Deus fez e nós continuamos a fazer no lugar dele. Deus começou trabalhando e nós continuamos a obra que ele começou. Como seus representantes.
Aprendemos que o trabalho não somente tem dignidade em si, mas também em todos os tipos de trabalho são dignos. Então, limpar a privada é digno? É digno. Ser faxineiro é digno. Carregador de caminhão lá, chapa, é digno. Todos os trabalhos são dignos. E não tem os mais dignos e os menos dignos. E não tem nenhuma forma de trabalho que indignifique alguém. Eu estou sendo diminuído porque estou sendo colocado naquela posição. Não, não. Não pense isso. Isso está longe do pensamento bíblico. Seu trabalho é o seu campo missionário. Por isso que há dignidade dada por Deus naquilo que você faz. Por que há dignidade? Porque o Senhor colocou o homem e a mulher no jardim do Éden para cultivar e guardar. Quando cultivamos algo, fazemos com que floresça, com que se desenvolva. E quando guardamos, o sustentamos. Não desperdiçamos nem abusamos. Deus chamou Adão para produzir e conservar. E essa é a nossa missão, produzir e conservar. Deus será honrado não apenas em produzirmos algo de bom para a humanidade, mas também ao conservarmos o próprio mundo. Então, dignidade é uma ideia que salta das Escrituras linkada ao trabalho. Outra ideia que tem nas Escrituras linkada ao trabalho é a ideia de vocação. Né? Lutero foi a pessoa que rompeu com o pensamento vigente, chamando vocação, que quer dizer chamado, ele linkou essa ideia com a ideia de ocupação. E assim, ele desmistificou a ideia que trabalho secular é algo fora do reino de Deus. Ou seja, o chamado trabalho secular tem tudo a ver com o trabalho para Deus. Tanto católicos quanto anabatistas diziam que o trabalho para Deus é aquele desenvolvido nos campos eclesiais. E aí Lutero combateu essa ideia, vincular essa ideia que só o trabalho espiritual, o trabalho espiritual era aquele feito dentro da igreja eclesial. E tinha o trabalho, a classe secular, que fazia fora. Então a ideia de Calvino de Lutero, era romper com isso aí. Não, nos dois campos, nós trabalhamos para Deus. Ele fala o seguinte, olha o que o Lutero fala. O que é nosso trabalho para Deus? Seja na lavoura, no jardim, na cidade, em casa, na guerra ou na política, se não apenas o desempenho de uma criança, por meio do qual o Senhor nos oferece suas dádivas na lavoura, em casa e todo e qualquer lugar. Essas são as máscaras de Deus por trás das quais ele decide permanecer oculto e realizar todas as coisas. Então ele lançou esse conceito que nós somos como que máscara de Deus, provendo as coisas para nós, para os nossos semelhantes. Todo mundo aqui da igreja, graças a Deus, está vestido. Você já pensou da dificuldade que é isso? Está todo mundo aqui vestido? Ou nós estamos vestidos com um tecido que precisou ser plantado lá no campo, ser colhido, teve que fabricar colheitadeiras, plantadeiras, depois teve que fabricar toda a logística para colher isso e levar até uma indústria, maquinário, depois de se transformar num tecido, que por sua vez foi na mão de costureiras, alfaiates, artífices, que transformaram em roupas, que caiu na mão dos comerciantes, que aí veio até nós podemos comprar e vesti-la. Quanta gente participou disso? Uma roupa está aqui. Ou até aquelas que são tecidos sintéticos, que precisou um monte de tecnologia, né? Essas pessoas todas que trabalharam em cada coisa, só dessa questão que nós estamos falando, vestimenta, o que elas são? Máscaras de Deus.
Deus proveu vestimenta para Adão e Eva lá no Éden. E Ele provê vestimenta para cada um de nós até hoje. Como? Usando um monte de gente para fazer essa roupa que nós estamos usando aqui. Glória a Deus. Nós estamos sentados nessa cadeira aí. Alguém fez essa cadeira? Alguém não. Um monte de gente precisou para fazer essa cadeira. Porque isso é feito de plástico, que é derivado do petróleo, que teve que extrair, e um monte de processo. Ou seja, não apenas arar a terra ou trabalhos modestos são as únicas máscaras de Deus que Ele usa para cuidar de nós. Os papéis sociais, as tarefas mais variadas, como votar numa eleição, participar de organizações públicas, sermos pais, também são máscaras de Deus. Nós estamos usando como se fôssemos Deus executando essas coisas. Nosso trabalho diário é, acima de tudo, um ato de culto a Deus, que chamou e equipou você para realizar. Não importa que tipo de trabalho seja. Portanto, vocação não pode ser confundido com profissão. Profissão é aquilo que você faz para ganhar dinheiro. Agora, Deus nos chama, vocaciona, para cumprirmos uma missão. O que é um foco diferente daquilo que usamos para ganhar dinheiro. Vou dar um exemplo. E isso aí foi pregado aqui na época do reverendo Heber. Eu não sou um médico que é cristão. Eu sou um cristão que sou médico, que sou pai de família, que sou avô de família, que sou vizinho do meu vizinho, que sou um cidadão aqui em Limeira. Eu sou um cristão que faço várias coisas. Essa é a minha identidade primária. Na verdade, como cristãos, nossa ocupação deve ser um chamado, uma vocação em si. Então nós somos vocacionados para sermos cristãos. Onde somos chamados para usar os nossos dons, talentos e recursos para a expansão do reino de Deus. Só então veremos que o nosso trabalho tem uma dignidade que nunca tínhamos compreendido. Deus pretende mostrar aspectos da sua bondade e glória aos outros por meio do trabalho que fazemos durante a semana, bem como por meio do culto que oferecemos no domingo. Ou seja, cultuamos a Deus no culto domingo. Mas também glorificamos a Deus durante a semana trabalhando. Um outro ponto levantado na Bíblia, que tem a ver com o trabalho, é o ponto da identidade. Veja que interessante. Antes da ordem ser dada em Gênesis 1, lá para a gente tomar, cultivar e guardar o jardim, eles receberam uma identificação. Antes que seja dito o que fazer, nos é dito quem somos aos olhos de Deus. Abra lá sua Bíblia em Gênesis 1, no verso 26 e 27, que é um texto bastante conhecido de vocês. Eu vou ler aqui na NVI. Ele fala assim: então disse Deus, Gênesis 1, 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, ser criado à imagem de Deus é refletir o seu caráter e o seu cuidado. É ser alguém que o espelha. Essa é a nossa identidade. Uma vez identificado quem você é dado uma ordem. Vai, faz isso e aquilo. Então a nossa identidade vem antes do nosso chamado. Ele vai vocacionar quem ele identifica. E essa questão da identidade, ela é legal. Esse fato de imagem, eu nunca tinha pensado nisso, e um autor que eu estudei lá, que levantou essa figura aqui, achei legal, vou compartilhar com vocês. Ele fala assim: vocês já viram um moleque que você olha para ele e fala assim: nossa, você é o seu pai cuspido e escarrado, né? É olhar para você e lembrar do seu pai. Isso é portar a imagem. Ele não é o pai dele. Ele não é o pai dele, ele é outro ser humano. Mas ele
porta a imagem do pai de uma maneira que é impossível você não saber que ele é ligado ao pai dele. E toda vez que você vê ele fazer uma peraltice, de quem que você vai lembrar? Do pai dele. O pai desse moleque aqui não precisa pegar ele para a orelha. Assim como, quando ele fizer um ato espetacular, você também vai lembrar do pai dele, né? Deus está a nos dizer, é como se Deus dissesse para nós: vocês têm o privilégio de serem portadores da minha imagem em todos os lugares para os quais foram chamados, inclusive no seu trabalho. Inclusive no seu trabalho. Portanto, não somos imagem de Deus baseado naquilo que fazemos ou produzimos. Não é porque eu sou médico, ou sei lá, qualquer coisa, é que eu espelho a Deus. Eu espelho a Deus antes de ser o que eu faço. Outro ponto, quarto ponto, seria a necessidade. Trabalho é uma necessidade humana básica. É claro que depois da queda o trabalho se tornou difícil, mas muita gente fala essa bobagem. Trabalho não é uma maldição. Muita gente fala que não, Deus amaldiçoou porque ele disse que ele ia trabalhar. Não. Ele deu trabalho muito antes da queda. O trabalho foi uma bênção. É claro que depois da queda as coisas ficaram mais difíceis. Então ela é uma dádiva antes da queda, que dá propósito à nossa vida. Somos feitos para trabalhar, para permitir que as coisas e as pessoas prosperem. Por isso o trabalho não é mal, e nem é um mal com ele, mas algo que dá sentido de valor e um propósito aos nossos dias. Descobrimos que trabalhar é dignificante e não fazer nada é desumanizante. Presta atenção nessa frase, ó. Nada é mais cansativo para a alma do que nenhum trabalho. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ficar doente e não poder trabalhar, não poder fazer nada, de ficar de cama. No primeiro dia vai bem, no segundo, no terceiro o que começa a acontecer? É intolerável. Eu vou ficar aqui nessa cama dependendo dos outros, até para dar banho em mim. Então o trabalho é uma necessidade. Outro ponto é o trabalho como parte da criação. A palavra criar, ela é linkada à palavra trabalhar, que é linkada à palavra obrar, fazer obras. É como se a Bíblia começasse: no princípio houve trabalho. De Deus inicialmente, e na sequência dos homens. A criação é descrita como obra. Veja que interessante. Nós vamos ler Gênesis 2, Gênesis capítulo 2. Eu vou ler do verso 1 ao 3 e depois vou ler o verso 15. Olha que interessante. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou, abençoou Deus o sétimo dia, o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizaram da criação. Verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e cuidar. Isso é obrar, é obra, ação, trabalhar. Fazia parte do projeto de Deus para o homem que ele viesse entre o ciclo... do projeto de Deus, havia, além do projeto de trabalho, o projeto de descanso. O trabalho não foi inserido na história após a queda, mas já existia no Jardim do Éden. Portanto, é parte da bênção, como nós já dissemos, e porque ele é uma necessidade humana básica como alimento para a nossa alma. Um outro aspecto bíblico do trabalho é que trabalho como cultivo. Fala que foi chamado a cultivar o jardim, né? Encher a terra e dominá-la. Isso é o que nós chamamos de mandato cultural. Isso significa não apenas procriar, mas encher a terra, aí quando fala encher a terra, não é só encher de gente. É encher de civilização. É disso que ele está falando.
cultura, povoar socialmente o mundo. Isso é uma tarefa nossa, isso é um trabalho nosso. Entretanto, sujeitar e governar não é sinônimo de abusar. Então nós temos que ter sabedoria em fazer essa ocupação. Para nos mantermos como imagem de Deus no mundo criado, precisamos cumprir os mandamentos cultural e social. E isso tem implicações específicas como trabalho. Então, nessa hora, nós temos que pensar nessa ideia de procriar, tomar conta, dominar, mas nós temos que guardar. Uma imagem que nós poderíamos usar, que reflete bem isso como exemplo, seria a ideia de um jardineiro. Os jardineiros são pessoas que trabalham a terra para torná-la mais produtiva. Então ele usa a terra, ele está usando a terra, de uma forma que a cada ano ela se torne melhor, né? Mais frutífera. Desenvolvimento de potencialidades do solo. Devemos trabalhar com as pessoas e com o mundo de um modo criativo e assertivo, para fazerem elas crescerem e frutificarem. Então, assim como o jardineiro trabalha com o solo, nós podemos trabalhar com as pessoas, seja em qualquer área da atividade humana. A palavra cultura é relacionada ao cultivo. Somos chamados a trabalhar cultivando a terra nos mais diversos aspectos da vida. Então nós somos chamados a continuar a obra que Deus começou. E temos que lembrar o seguinte: Deus não cria porcarias. E nós também não criamos porcarias. Então, essa história de 5S, melhoria contínua, ISO 9000 não sei quanto, isso é mais velho que o Gênesis. Essa ideia é antiquésima. Viu Deus que tudo que ele obrava, que ele fazia, que ele trabalhava, era bom. Ou seja, tudo que você vai fazer tem que ser bom. Não porque vai ter um selo, porque vai ganhar placa, porque é assim que a gente faz, como Deus fazia e faz ainda até hoje. Seja fazendo qualquer atividade, colocamos ordem no caos quando acrescentamos valor à vida humana, ajudamos a manter ou reparar a estrutura do mundo em prol do bem comum. Dessa maneira, integramos nosso trabalho à obra de Deus. Evidentemente que projetos pessoais que só trazem prazer e benefício a quem está executando não são referência para isso que eu estou falando. Então, por exemplo, pornografia, jogos que viciam, que arrancam o dinheiro das pessoas, essas coisas não são qualificados como trabalho do ponto de vista bíblico. Tá? Isso está fora dessa definição. E o outro conceito, finalmente, é trabalho como cuidar, como serviço. E aqui eu acho que é o ponto alto da Bíblia. Um homem já aposentado, do ramo de negócios de lojas comerciais, ele foi convidado a tocar um novo negócio grande lá nos Estados Unidos, do ramo comercial. Ele já era um senhor que tinha tido sucesso na vida e um outro investidor convidou ele para tocar esse negócio. E aí, ele, puxa vida, aceito ou não aceito, e ele viu uma oportunidade de levar aqueles 25 mil funcionários dessas lojas, que ele estava assumindo o controle, a entender que o trabalho de cada um era importante e que servir aos clientes era uma carreira digna. Ele acreditou que Deus estava chamando para uma oportunidade especial de servir. Você percebe como isso muda a ótica de qualquer coisa que você vai fazer? Se você for fazer como um peso, um castigo, um inferno, não vai dar certo. Mas se você for chamado a fazer qualquer coisa e falar, isso é uma oportunidade de servir alguém, a coisa muda. Ou seja, todas as profissões e atividades humanas, em qualquer área, refletem valor e dignidade perante Deus, pois cada uma dessas atividades é desenvolvida por alguém que porta a imagem de Deus, com dignidade aos olhos do Senhor.
Trabalho, então, é uma vocação, um chamado, uma contribuição para o bem comum, e não simplesmente um meio para o desenvolvimento pessoal. Nosso trabalho diário só é um chamado se for reconhecido como designação de Deus para servirmos ao próximo. É exatamente assim que a Bíblia nos ensina a trabalhar. Agora vamos pensar, dito tudo isso sobre trabalho, do ponto de vista bíblico, como que é trabalho na família, ou em família. Quando o pai e uma mãe saem de casa, quase que todo dia, sempre correndo para ir para o trabalho externo, qual a imagem que é transmitida disso para os filhos? Parece que o pai e a mãe estão fugindo dos filhos, né? Larga os filhos com alguém e vão para outro canto, né? E se você for conversar com essa família, eles vão dar incontáveis justificativas, muitas delas muito boas, né? Do tipo, eu estou arrumando sustento para minha família, preciso pôr comida na mesa. Ou estou realizando uma grande obra, né? Sei lá, uma construção, seja lá o que for. Muitas pessoas que estão lá onde eu vou trabalhar dependem de mim. Eu tenho que estar lá junto com eles, e por aí vai. Só que essas justificativas, no fundo, nada são mais do que auto-engano, né? Abra sua Bíblia no Salmo 127 e vamos meditar um pouquinho no que Deus nos ensina nesse... Eu não vou tratar do Salmo inteiro, eu vou só usar uma parte dele, tá? Salmo 127, é um salmo curto, só tem 5 versículos. Vou ler lá. Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Você pode se dedicar ao trabalho que seja preciso ser feito, ou a Deus que realiza o trabalho. Ao identificar-se nesse salmo aqui, o Senhor, quando falou esse salmo ao salmista, a Davi, ele já se coloca como um Senhor. Se não for o Senhor o construtor, então já dá para perceber que ele está falando quais são suas prioridades dele, né? Deus é Senhor, Todo-Poderoso, Criador, e Jesus é a manifestação da sua glória. Jesus é o Senhor de tudo, de todas as coisas. Ele tem o domínio não somente sobre todas as coisas, mas também sobre todos os dias. Nunca podemos excluí-lo de algum espaço, de algum lugar físico, ou de algum tempo nas nossas vidas. Não dá para excluir Jesus. Tem uma hora que ele sumiu. O equilíbrio bíblico nos mantém disponíveis para Deus, mesmo estando ativos em alguma coisa. A ocupação infernal não pode nos tornar indisponíveis para Deus. Eu converso com pessoas, às vezes, e vejo que elas estão passando um perrengue danado. Falo, irmão, você tem lido as Escrituras? Cara, não dá tempo. Não dá tempo. Eu chego moído em casa. É comer e ir dormir. Para no dia seguinte levantar 5 horas da manhã e para ir trabalhar. Isso é bom? Foi isso que o Senhor mandou que a gente fizesse? Trabalhem como uns animais. Não foi isso, né? Então, o equilíbrio bíblico nos mantém disponíveis para Deus.
Devo manter meu contato com o Senhor antes e durante de cada ato que eu executo nas minhas tarefas e relacionamentos. Não há como realizar atividades calcadas nas minhas próprias coisas apenas. Vamos ver o verso 1 de novo, ó. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não vigia a cidade, é inútil montar guarda. Ou seja, o Senhor tem que estar presente em cada coisa. Não adianta ficar, por cerca elétrica, guarda particular, se eu não crer que o Senhor é que está guardando a minha casa. Eu devo até tomar providências quanto à segurança do meu imóvel, da minha vida. Mas é o Senhor que está fazendo isso. Então, durante a minha atividade rotineira lá, no qual eu trabalho, eu deveria examinar o meu comportamento. Será que o que eu estou prestes a fazer agora aqui no trabalho honrará a Deus? Vai demonstrar as prioridades de Deus para as pessoas para quem eu trabalho ou para aquelas que trabalham para mim? Será que as minhas ações são expressão apropriada do caráter e do cuidado de Deus? Ou será que eu sou um patrão tirano ou um empregado insubmisso, um empregado relapso? Estou disponível para Deus de maneira como o meu trabalho está sendo feito? O que estou fazendo ou planejando fazer é consistente com os princípios da Escritura? Isso eu tenho que fazer o tempo todo, todo dia. No verso 2, ele fala que será inútil levantar cedo demais e dormir tarde demais, as duas pontas, né? Trabalhando arduamente por alimento. O que significa isso? O que significa isso? Quem acha que tem que trabalhar até às 11 da noite e acordar às 4 da manhã para trabalhar? Isso é sinônimo do quê? De? Ansiedade. Se eu não trabalhar tudo isso, eu vou morrer de fome. Eu vou dormir em cima da ponte, não vou ter carro, não vou poder ir para a Europa. Que horror. Que vida ruim. Quando entregamos as nossas ansiedades de fato a Deus, você consegue dormir. Ele vai prover. A admiração pelo que Deus é e pelo que Ele faz e fez é o antídoto para a ansiedade. Então nós temos dois tipos, basicamente, de pessoas. As que têm vício no trabalho e as que têm vício na ansiedade. E tem pessoas que têm os dois vícios, né? Vício em trabalhar porque são ansiosas. Não há nada de errado com trabalho árduo e avaliação séria dos problemas e planejamento cuidadoso das soluções. Não tem nada errado com isso. Isso é ser responsável, né? Mas a falta de fé que leva ao vício do trabalho e a ansiedade viciante é contra aquilo que as Escrituras nos alertam. Se continuarmos a tentar encontrar significância no que as outras pessoas pensam ou no que podemos acumular, acabamos por descobrir que as nossas distinções e conquistas nunca serão suficientes para nos manter satisfeitos. Vocês lembram que o pastor Jailson pregou um mês atrás aqui sobre o trabalho que está por trás do trabalho? Lembram disso? É isso. O que é que de fato me motiva? Eu não posso duvidar que Deus está envolvido no meu trabalho e no que resultará para a minha vida. Não posso duvidar disso. Porque senão, eu não vou descansar nunca. Sabe aquele cara que tem uma montanha de dinheiro, mas ele acha todo dia que essa montanha vai desaparecer? Então é preciso ele continuar que nem um desesperado. Outra coisa que nós temos que tomar cuidado aqui, e advém desse salmo, diz relação às estações da vida. O que eu quero dizer com estações da vida? Os tempos são diferentes. Estava lendo aqui um relato, um congresso que teve para esposas de pastores,
E a esposa de um pastor mais idoso foi fazer uma palestra lá, era uma das palestrantes. E ela disse assim: irmãs, ser esposa de pastor é aquela mulher que está lá na igreja antes da igreja abrir domingo. E fica até a igreja fechar, quando todo mundo já foi embora. Ela está ao lado do pastor o tempo todo. Aí as outras esposas mais jovens começaram a ficar inquietas, né? Por quê? A senhora tem carrinho de bebê para empurrar? Fralda para trocar? Dá banho em bebê? Casa para cuidar? Criança para cuidar, para ensinar, levar na escola? Não, a senhora é uma senhora já da minha idade, que só tem ela e o marido. Ela está num outro tempo, então ela consegue fazer isso. Esposa de pastor que tem 5, 6, 7 filhos, eu fico pensando naquele pastor, o Kevin DeYoung. Ele tem 8 filhos. Imagina a esposa dele. Não dá para ela chegar antes que ele na igreja e ficar lá esperando os irmãos chegarem, né? 8 filhos. Então, essas ideias de como cuidar da família, como cuidar, conciliar trabalho e família, depende da estação que você está vivendo, onde que você mora, como é, como é que não é. E por fim, a nossa família é mais importante, como o Salmo termina, né, falando que os filhos são heranças do Senhor, e ninguém acha ruim ter herança, né? Alguém reclama, ó, você recebeu uma herança lá de não sei quantos mil reais. Não, não quero. Herança é algo que nós gostamos, queremos, né? Nossa família é mais importante que os avanços dos nossos negócios, mais importante que a nossa conta bancária, mais importante que o nosso conforto e promoção pessoal. E outra coisa é, Deus trabalhou 6 dias e descansou 1. E Ele fez isso para nos mostrar sobre tudo isso. Não temos que ser frenéticos. Temos que ter descanso. Conclusão. Todas as famílias estão envolvidas em algum tipo de trabalho, seja fora do lar ou mesmo dentro do lar. Tais trabalhos devem ser exercidos com dignidade, uma vez que portamos a imagem de Deus. Fomos chamados a dar continuidade àquilo que o Senhor começou, porquanto é uma necessidade para a nossa subsistência nessa vida. Mas em todo o tempo, devemos nos lembrar que, acima de tudo, estamos sempre servindo a alguém através do nosso trabalho e glorificando a Deus. Era isso que eu tinha a dizer para vocês. Alguma pergunta, comentário, dúvida, reclamação? O pastor está ali, aproveite. Tá ligado isso aqui, ô Bruno? Acho que tá ligado. Não. Não. Ah lá, abriu. Ah, foi. Na verdade, não é nem uma pergunta, mas se o irmão puder falar um pouquinho mais, eu já li esses salmos várias vezes, mas eu nunca tinha feito a correlação da primeira parte do salmo com a segunda. Do trabalho com os filhos. Parecia que era meio desconexo os dois temas, né? Parece que ele está falando de duas coisas diferentes, né? E hoje, o que o irmão falou, né, fez esse link, parece que faltava, né? E que a vida do trabalho, ela tem tudo a ver com os filhos, com a herança que o Senhor nos dá. Então, se o irmão puder falar um pouquinho mais sobre isso. Eu creio que o link maior que ele faz aí é o seguinte: o Senhor permeia toda a nossa vida, seja ela externo, ou chamada erroneamente de secular, como nós vimos, é um termo errado, e seja ela dentro de casa. Cuidar dos filhos é um trabalho, como Deus cuida dos seus filhos. E não encarar os filhos como uma tarefa, mas como uma bênção. Por quê? Porque os filhos são como herança.
do Senhor. Ou seja, recompensa que ele dá. Está escrito aí, ó, verso 3. Uma recompensa que ele dá. E no verso 4, aí ele bota um peso enorme nesse trabalho. Não um peso de carga, assim, de castigo, mas um peso de responsabilidade. O seguinte, os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Ou seja, vocês já viram algum guerreiro atirando flecha assim? Não tem, né? Ele sabe que o número de flechas é limitado. E é interessante, porque ele fala da aljava. Quantas flechas tem dentro de uma aljava? Não sabemos. Então tem gente que vai ter 2 flechas, tem gente que vai ter 12 flechas. O Kevin Young tem 8. Né? E flecha para o guerreiro não é desperdiçada nunca. A flecha tem que ter um alvo. Então, não dá para ficar atacando flecha à torto e direito. Você não pode jogar filho para o mundo. Ele tem que ter um alvo. E por quê? Porque esses seus filhos, eles vão dar a dignidade para a família. Essa é uma ideia, irmãos, de família, de propriedade, que é uma ideia cristã. Essa é a primeira ideia que o comunismo quer quebrar. A sua propriedade é nossa propriedade. Tem um livro que eu li uma vez, chama Lei e Liberdade, do Rushodoni. Eu recomendo que vocês leiam, um livro bem antigo. Ele fala muito sobre isso. Quando um homem perde a sua propriedade, ele perde a sua identidade. Aquilo foi construído ao longo da família dele. É aquilo que sustenta a casa dele. Isso não pode ser tirado dele em hipótese nenhuma. E o comunismo quer perverter justamente isso, quer quebrar a perna aí. E é disso que o Salmo está falando. Então, eu tenho que trabalhar para o bem da minha família. Para o bem. Trabalhar para o bem é assisti-la também. Não é só botar dinheiro dentro de casa. É como o pastor pregou hoje, né? Eu tenho que cuidar da minha família. Quando? Quando levanta, quando senta, quando deita. Tem todo o tempo. Todo o tempo. Não tem um tempo. É todo o tempo, todo o dia. Né? É essa conexão que eu acho que tem a ver o Salmo 127 com essa ideia de trabalho. O que mais? É que eu não consigo ir aí. O pastor está indo. Me parece que o trabalho, quando ele é home office, que é o meu caso, por exemplo, ele tem algumas particularidades. Por fazer parte ali direta da rotina diária da casa também. A minha questão é se há algum aconselhamento específico nesse sentido com relação à rotina mesmo, a participação do pai na rotina, ou ele ignora como se ele estivesse fora. Enfim, é uma dificuldade que às vezes acaba adentrando a casa e é legal a gente conversar sobre isso. Olha, eu vou falar mais ou menos da experiência que eu tenho. Eu tenho 3 filhos que trabalham home office. Já trabalharam, trabalham parcialmente ou integralmente, agora praticamente quase nenhum trabalha mais. Mas teve um tempo que eles ficaram. Então eu vi como é que eles se comportavam, como é que se comportam, né? E é uma luta. Eu tenho um filho, por exemplo, que quando ele está trabalhando lá no computador, eu tenho a impressão que ele faz que nem aquele... Lembra do Lucas Silva e Silva, do Mundo da Lua lá? Eu tenho a impressão que ele vai para o mundo da Lua. Porque eu falo assim, olha irmão, ó o moleque, ele está caindo aqui chorando. Eu tenho certeza que ele vai para outro planeta. Em espírito, em corpo, ele está lá. Né? Então, esse é um problema. Porque é duro você estar compenetrado no que está fazendo, alheio ao que está acontecendo ao seu redor. Você está dentro de casa. Né? E se você tem filho pequeno,
Aí é um problema grande, né? Agora, uma outra coisa que eu também já conversei com certas pessoas que trabalham em home office, que eles falam, ó, cara, se você não levantar, tomar banho, botar uma roupa, como se fosse para o escritório mesmo, e não ficar que nem o tempo do Cid Moreira lá, que ele ficava de paletó e tal, e cueca, né? De roupa mesmo, integral, sapato, tudo certinho. E se portar lá, a produção não é a mesma. Então você tem que fazer de conta que você está lá no trabalho, né? E aí a família também tem que entender essa dinâmica, que você está lá no trabalho, embora esteja dentro de casa. E aí tem que conciliar as coisas, porque embora você esteja lá no trabalho, você está dentro de casa. Não dá para ir se teletransportar para um local, né? Fazer de conta que você está lá. É uma peripécia. Tanto é que muitas empresas têm abolido, inclusive, o home office por causa disso, porque eles acham que a integratividade do sujeito lá na empresa e tal melhora a produtividade, né? Ele conversando com outros colegas e tal. Essa mesmo do meu filho onde ele trabalha foi abolido, o home office. Mas tem que haver uma construção de uma situação, né? E cada casa é uma casa também, né? Cada casa tem um comportamento da família, né? Tem vários irmãos aqui que eu sei que trabalham em casa, e aí eles devem ter uma receita. Cada um criou uma metodologia, né? Porque também depende daquilo que eu falei, das estações da vida. Você está com filho pequeno agora? Está com filho grande? Na época da pandemia eu fiquei em casa uns 10 meses. Meu trabalho não mudou uma vírgula. Não mudou nada. Até fiquei com a impressão que eu não faço nada. Falei, gente, estou em casa, faz 10 meses, não acontece nada. Acho que eu sou totalmente inútil, né? Mas, acho que é isso. O que mais? Plínio? Tó. Você não vai fazer pergunta difícil, né? Oi. Não, Já pega. é simples. Não, é que durante a sua exposição até estava recordando a questão da máscara, né? Comentei até. Máscara de Deus. A máscara de Deus. No teatro grego, as pessoas usavam a máscara para representar Personagem. o personagem no drama que eles queriam reportar, né? E tinha todo um significado, um simbolismo. Da onde vem a palavra persona. Persona significa máscara, né? E isso remete muito também, um link que deu para pegar ali, é quando Paulo fala, né? Quando vocês estiverem fazendo alguma coisa no seu trabalho, né, vocês devem fazer para que Deus seja glorificado, e não para que o seu patrão, né, e os homens ali falam, nossa, como você é bom naquilo que você faz, né? Não para eles, mas para Deus. E essa questão aqui do Salmo 127, a gente não sabe, é que a gente não vê, não está atento, mas as formas e a matéria, né, são todas conservadas com todas as suas propriedades e leis pelo Senhor a todo tempo. Se ele parasse de manter a subsistência, a conservação, o sendo das coisas, todas desapareceriam e o caos seria instituído. Quer dizer, e um versículo que o Márcio também remeteu aqui, aos seus, né, o Senhor dá enquanto dormem. Sim. Quer dizer, né, nós, independentemente do que nós vamos fazer, o Senhor ele vai providenciar, pela sua providência, né, que é antever e dispor todas as coisas, ele já estabeleceu isso. E aí, quando ele fala para nós sermos imitadores dele, personas, né, de Deus no nosso trabalho, fazer as coisas como tendo um patrão, que observa tudo e analisa, inclusive, a disposição daquilo que eu estou fazendo, se é para a minha glória, ou se eu estou fazendo bem feito ou mal feito, ou se eu estou escondendo sujeira do tapete que o patrão, meu chefe, não vai ver, eu faço de um jeito, ele nem vai perceber, ou eu vou tratar um cliente, né, como se fosse um mero cliente e não um próximo, sabe? Então, acho que a ideia boa que fica da aula é isso, olhar o próximo,
como as pessoas a quem nós nos dirigimos, né, no nosso trabalho, para a honra e glória do Senhor, para que as pessoas falem, vejam então a glória e a graça de Deus, e falam, olha, aquela persona, né, me abençoou naquela dificuldade que eu tinha, e isso foi muito bom. Então, é mais para meditar, para não estender. Muito bom. Só um pouquinho a mais, em Efésios, nós temos uma expressão que eu acho ela sensacional, que sintetiza quase tudo isso que ele falou. Façam como se fizesse ao Senhor. Façam como se fizesse ao Senhor. E uma outra coisa que é fantástica, isso tem em Efésios, tem em Colossenses, e até tem inspirado em alguns outros escritos de Paulo. Ele resolveu um drama, gente, da questão patrão-empregado. Ele não exalta nem o patrão e nem o empregado. Ele não vai abolir a escravidão, o serviço, o servir, o ser empregado. Ele não vai abolir. Mas ele fala assim, empregados, respeite seus patrões. Trabalhem para eles como se fizesse para o Senhor. E aí ele vira para os patrões. E vocês, honrem seus empregados. Como se ele fosse seus filhos. Honrem a eles. Eles não são tapete para você pisar em cima. Ao contrário. Ou seja, ele vai na contramão do que o mundo moderno, esquerdista, propõe para nós. É como resolver o drama. Como que nós vamos resolver o drama social patrão-empregado? Assim. Ele nasceu para ser empregado. Não, ele como empregado, ele glorifica a Deus como empregado. Ele tem que glorificar a Deus como patrão. Ponto. Por isso que eu disse lá atrás, seja limpando um banheiro, seja dirigindo o maior conglomerado de empresas do mundo, ambos são trabalhos dignos. Ambos, as pessoas que estão fazendo aquilo, portam a imagem de Deus. Tá? Portam a imagem de Deus. Vamos encerrar orando. Nosso Deus e Pai, bendizemos ao Senhor, porque o Senhor nos agraciou com tão grande bênção, que é a bênção do trabalho. É pelo trabalho, Senhor, que podemos servir aos nossos semelhantes. É pelo trabalho que podemos exibir a Tua imagem, que foi o que o Senhor nos deu. Somos imagem Tua, criação Tua. Obrigado por essa tão preciosa graça que nos foi concedida. Que o Senhor nos dê um domingo tranquilo, que possamos honrar as nossas mães, hoje é o dia das mães, mas que acima de tudo, durante essa semana, Pai, possamos glorificar o nome do Senhor Jesus com os nossos trabalhos. Nós oramos no nome dEle. Amém.